A equipe do presidente eleito trabalha com a possibilidade de negociar com o Congresso Nacional um incremento de 200 bilhões de reais. A previsão de gastos do próximo ano. Os recursos adicionais serviriam para viabilizar políticas públicas. A intenção já foi criticada, inclusive, pelo senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, o vice-presidente da República, que acusa a futura gestão de responsabilidade fiscal, propondo um rombo no orçamento de 2023. Para falar sobre o orçamento do ano que vem e esse possível rombo, o Jornal da Manhã recebe agora a economista sênior da Tendências Consultoria, Juliana Damasceno. Como vai? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom, você esquadrinhar um orçamento já pensando numa parcela que possa superar o teto de gastos. Isso é viável, inviável? Qual deve ser a discussão a partir de agora na avaliação da senhora? A gente já sabia que o orçamento do ano que vem ia trazer inúmeros desafios, principalmente porque o ano de 2022 foi muito ajudado por um cenário benigno, né, onde a gente teve receitas bombando, superávites sendo acumulados, e isso foi muito ajudado por conta da conjuntura. Então a gente já sabia que 2023 ia ser difícil. Só que ao longo da campanha eleitoral a gente acabou acumulando diversos riscos fiscais que custam muito caro e que dificilmente vão poder ser acomodados dentro do orçamento sem que a gente abra aí um rombo nas contas de 2023. Continuamos aqui com a economista Juliana Damasceno, agora são 7h49. Na sequência, a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, doutora. A conjuntura internacional é uma conjuntura complicada. O governo, o mínimo que se pode dizer sobre esse governo que assume agora é que ele vai encontrar um nível de descontentamento popular muito grande. Também se poderia acrescentar que algumas das instituições do país deixaram de atuar dentro dos seus limites. Eu estou me referindo especificamente ao ativismo judicial. Então, existem algumas pessoas que têm a expectativa de que esse ativismo, agora passadas as eleições, ele se retraia e, por exemplo, o executivo possa governar com mais tranquilidade. Existem outras pessoas que dizem que não, que uma vez que essa comporta foi aberta, esse ativismo tende a continuar ou a aumentar. E a gente viu isso, por exemplo, nesses últimos dias recentes, com decisões que aparentemente criminalizam manifestações. Ou seja, o próximo governo pode esperar uma interferência jurídica nas decisões que toma, criando insegurança. Como é que a senhora vê esse cenário todo se refletindo na economia? A gente viu nos últimos anos uma grande perda do protagonismo do executivo, principalmente com decisões muito mais nas mãos do judiciário e também com a questão do controle do orçamento por parte do legislativo, que se materializou na forma do orçamento secreto. Retomar o controle do orçamento e fazer com que a gente tenha toda uma condução das contas públicas no ano que vem que preze pela conciliação alocativa e não pela captura alocativa do orçamento, vai ser o passo zero para a gente conseguir, de fato, sobreviver os próximos 4 anos de mandato sem descontrole fiscal. Caso contrário, nossa única rota de fuga da insolvência seria o estelionato eleitoral, que traria enorme instabilidade política num ambiente já muito polarizado. Amanda Klein. Juliana, bom dia. Eu acho que é isso que o novo governo, melhor dizendo, está tentando negociar. Esses 200 bilhões de reais, até que a gente noticiou aqui, não há um número fechado, isso foi veiculado numa reportagem, mas ainda não há um valor fixo sobre esse rombo que deve haver no orçamento, que, aliás, haveria qualquer que fosse o governo eleito, porque o presidente Jair Bolsonaro fez promessas no mesmo sentido, Auxílio Brasil de R$600 e um salário mínimo até maior. Ele chegou a cravar um valor de R$1.400, que talvez resultasse num rombo ainda maior do orçamento. Mas, seja da forma que for, o que o mercado está disposto a aceitar e o que seriam sinalizações importantes para o governo eleito dar em troca desse chamado waiver, essa licença para gastar em 2023? Deixa eu só fazer uma referência antes da sua resposta. Quando a gente fala desse waiver, né? Por favor, senhora Juliana, só para a gente acrescentar aqui, estamos conversando com a consultora sênior da Tendência, Juliana Damasceno. Agora são 7h53. Repita. 7h53.
Bom, a gente continua falando sobre as contas públicas. Pode responder, por favor, a pergunta da Amanda, falando sobre as contas e as expectativas para o ano que vem, por gentileza. Quando a gente fala desse waiver, a gente já sabia que ele seria necessário justamente porque ambos os candidatos fizeram propostas por fora do orçamento, ou seja, que não estavam inclusas na peça enviada pelo Executivo ao Congresso no último dia 31 de agosto. Portanto, a gente sabia que essa licença para gastar teria que acontecer. A grande questão agora é o tamanho dela e que tipo de gasto, qual é a qualidade do gasto que ela vai abarcar. Caso a gente só inclua gastos sociais e a gente ignore que existem outras pressões, como, por exemplo, o reajuste dos servidores do Executivo que estão desde 2019 sem correção salarial ou a pressão dos precatórios, a gente vai estar adiando o problema para depois. Então, é preciso que a gente, de fato, aprove esse waiver com o maior nível de responsabilidade técnica possível para que a gente consiga passar também a mensagem de que a gente continua controlando as contas públicas. Quais as consequências para o brasileiro possíveis de extrapolar a dívida pública? Por exemplo, impostos podem subir com juros mais altos? Acaba que quando a gente tem todo esse cenário de risco fiscal mais forte, isso é precificado, né? E esse preço ele é muito caro principalmente para aqueles que são mais vulneráveis. A gente acaba tendo mais inflação, uma desvalorização cambial, isso acaba exigindo uma resposta dos nossos bancos centrais na forma de mais juros, no momento que a gente já tem juros elevados, nossa dívida fica mais cara, também cresce bastante, porque a gente estaria acumulando déficits, ou seja, desequilíbrios fiscais, e isso tudo se reflete em menos crescimento, em mais desigualdade. Então, faz parte também de cuidar da população, cuidar das contas públicas, justamente para que essa rota de insolvência não nos leve para uma situação muito crítica do ponto de vista também de crescimento, de geração de renda e também da desigualdade. Juliana Damasceno, economista da Tendências Consultoria, muito obrigado pela análise. Bom fim de semana. Até a próxima. Até mais.